Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de Geografia do sétimo ano comigo, professora Ana Isabel, e vamos continuar falando sobre a região Centro-Sul. Dessa vez, nós vamos falar sobre o espaço socioeconômico do Centro-Sul. Então, como a gente já viu, o espaço do Centro-Sul é mais dinâmico do território brasileiro. É onde se encontram as principais atividades da agricultura moderna do país, onde as atividades industriais produzem a maior variedade e quantidade de mercadorias e onde estão instaladas os maiores e mais desenvolvidos setores de comércio e serviço. Essa região, portanto, lidera a produção nacional em todos os setores e atividades, em todos os setores de atividades econômicas. Então, veja, na agricultura, no setor agrícola, né, no setor agropecuário, setor primário, no setor secundário, setor da indústria, e no setor terciário, setor de serviços, a região Centro-Sul, ela se destaca, né, dentre as regiões brasileiras, é onde vai ter essa concentração de diferentes atividades, certo? Mas isso não quer dizer, né, que pelo fato de ter essa geração de empregos em indústrias e serviços na agropecuária, não seja uma região onde não tenha pobreza, onde não tenha miséria, né, violência nas grandes cidades. Isso também é uma realidade, né, da região do Centro-Sul, os subempregos, né? E aí, a partir da década de 70, houve um profundo processo de modernização na agricultura brasileira e, consequentemente, ocorreu uma série de transformações econômicas, ambientais e sociais no meio rural do país. Essas transformações se manifestaram intensamente no Centro-Sul. Essas transformações elas ocorreram principalmente com a introdução de fertilizantes, de adubos químicos, de agrotóxicos, de máquinas na produção rural, né, como os tratores, as colheitadeiras, né, também outros equipamentos nessa para facilitar, né, com o objetivo de aumentar a produtividade, de fazer o campo crescer. E aí essas tecnologias elas elevaram as exportações dos produtos brasileiros, né, principalmente da soja, da laranja. E aqui a gente tem, por exemplo, a área que era plantada no longo dos anos, né? E aqui a produção, a quantidade de produção nessa linha verde. Então a gente vê o quê? Que a produção ela cresceu bastante e a quantidade de área, né, não cresceu muito. Essa produção ela cresceu muito justamente, certo, por conta da utilização dessa tecnologia no campo. Né, a tecnologia de sementes geneticamente modificadas, de tratores, né? Então, fez com que os fertilizantes para adubar o solo, para as plantas conseguirem se desenvolver, certo? E aí, essa melhora, né, na modernização da atividade agrícola, ela não trouxe tantos benefícios para o trabalhador rural, né? Essa agricultura moderna, ela é produzida em grandes extensões de terra e com um menor número de trabalhador, né? Por quê? Porque utiliza-se muitas máquinas e aí isso fez com que aumentasse mais ainda a concentração da propriedade rural, né? E as famílias dos agricultores, das famílias de baixa renda, né, que tem menos terras, que não tem como produzir em larga escala, como os grandes do agronegócio brasileiro, eles tiveram muitas dificuldades, né, para conseguir modernizar a sua produção e conseguir competir, né, competir no mercado com os preços dessa agricultura moderna, né, com o trabalhador, onde tem as famílias, trabalhador que tem da agricultura familiar, que tem sua família trabalhando, o custo do produto dele é bem mais alto do que um custo de um produto produzido pela agricultura de larga escala. Né? Então, esse é um dos contrastes que aparece nesse setor agrícola.
Quando a gente fala na agricultura comercial, a maior parte dos produtos que são produzidos no Centro-Sul, eles são destinados ao mercado externo, certo? E aqui a gente tem alguns exemplos desses produtos. Primeiro, a soja, que ela é um dos principais itens de exportação do Brasil, né? O Brasil é o segundo maior produtor e exportador de soja, certo? E 80% dessa produção ela se concentra na região do Centro-Sul. Quem mais compra do Brasil a soja é a China. Para vocês terem ideia, em 2017, o país ele comprou quase 54 milhões de toneladas de soja brasileira, né? O outro produto é o café, né? Que ele já foi o principal produto de exportação do Brasil. Ele é cultivado principalmente em Minas Gerais e no Espírito Santo e é responsável por 70% do valor. Esses dois estados, né, são responsáveis por 70% do valor da produção brasileira. A cana-de-açúcar, né, que é produzida desde a época colonial do Brasil aqui no Nordeste, e aí ela se espalhou, né, ao longo das regiões litorâneas e também interior, né, graças ao programa do Proálcool na década de 70, em São Paulo, tem crescido, né, cresceu bastante essa produção da cana-de-açúcar que vem se estendendo ali para dentro do interior de São Paulo. Né? A laranja também, que é cultivada no estado de São Paulo também, na região de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Campinas, Itapetinga e outras cidades, tá? Nesses locais existem grandes grupos empresariais que pegam essa laranja para fazer o suco e exportar, né? Principalmente para os Estados Unidos e Europa. Em virtude do clima subtropical, alguns produtos são cultivados somente no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, né? Ali na que a gente chama de região sul, como o centeio e a cevada. No caso do trigo e da maçã, produtos que se adaptam melhor aos climas subtropical e temperado, esses três estados respondem por quase a totalidade da produção nacional. Quanto ao arroz, o Rio Grande do Sul é o responsável por aproximadamente metade da produção brasileira. Os estados do Sul são responsáveis ainda por boa parte da produção de uva, que a gente vê aqui nessa figura 30, feijão e cebola do país. O cultivo de fumo e de uva é utilizado predominantemente em pequenas propriedades do Rio Grande do Sul. Então, veja, o clima característico, né, dessa região sul é que vai fazer com que essa produção, né, de uva, né, de cevada, seja apenas, né, nessas regiões da maçã por conta por característica do clima, né, o clima subtropical que a gente estudou, que é um clima mais frio, né, se comparado com o clima tropical típico aqui do Brasil. Então, os grandes produtores agropecuários, né, vão se destacar com esses produtos que a gente já falou em toda a região Centro-Sul, certo? Então, gente, quando a gente estudou as questões naturais, né, do Centro-Sul, a gente estudou sobre o Cerrado, né? O Cerrado que ele vai estar aqui, principalmente aqui nessa região do Centro-Sul, certo? E uma das características do Cerrado, né, é um solo pobre, um solo com não tão fértil, certo? Só que a partir do momento, né, que o ser humano ele foi conhecendo novas técnicas de plantio, de correção do solo, esse solo ele passou a ser corrigido, né, passou a ser aplicado nutrientes, né, fertilizantes, controlada a acidez, né, e o fato de da região aqui a gente ter um relevo plano, né, ou em alguns lugares suavemente anulado, facilitou o desenvolvimento agrícola
nessa região. As condições climáticas também, por conta apesar da ocorrência de um longo período seco, os períodos de chuva ocorrem todos os anos. Durante a seca, as terras podem ser irrigadas. Então, veja, essa facilidade com a questão do relevo, com a questão de correção do solo, fez com que a agricultura ela se expandisse muito para a região do Cerrado. Então, na partir da década de 70, as terras abundantes e planas dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e do sul do Mato Grosso atraíram agricultores de diversas regiões brasileiras. Ao lado da pecuária, a atividade tradicional nesses estados, o cerrado foi ocupado por grandes fazendas comerciais. Então, a expansão da agropecuária, ela devastou grande parte da paisagem natural daqui do Centro-Sul, certo? E também essa correção do solo, a aplicação de agrotóxicos, tem comprometido a qualidade das águas, né? Porque à medida que chove, o veneno que tem nos agrotóxicos é levado, né, para os rios, para os lençóis freáticos, né? E também tem a questão de disputas, né, entre a população, os ruralistas e a população indígena. Aqui vocês veem, em 1977, aonde estava a concentração da atividade agrícola, e aqui em 2002 a expansão, né? Vejam que aqui todos os estados aqui da região centro-oeste, que faz parte do chamado centro-sul, eles entraram, né, nessa chamada da fronteira agropecuária. Atualmente, o ritmo da devastação do cerrado tem sido maior do que na Amazônia. E isso compromete o modo de vida dos povos tradicionais que buscam na organização e na mobilização as estratégias para sobreviver à lógica expansionista da agropecuária. E aí eu trouxe para vocês aqui imagens, né, dessa atividade agrícola que acontece na região do Centro-Sul. Para a gente finalizar agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a pecuária, né? 70% do rebanho bovino do Brasil, ela se concentra no Centro-Sul, certo? Principalmente no estado de Mato Grosso. A criação de bovinos destaca-se também no Triângulo Mineiro, Oeste Paulista, no sul do Mato Grosso do Sul, no Pantanal Mato Grossense e na Campanha Gaúcha, que é o sul do Rio Grande do Sul. No Centro-Sul, diversos centros de pesquisas estatais e privados que desenvolvem projetos para a melhoria genética dos rebanhos, visando aumentar a qualidade e produtividade. As áreas mais importantes de criação de gado leiteiro no Centro-Sul e do país são Minas Gerais, maior produtor brasileiro de leite e seus derivados, Goiás e São Paulo, no Vale do Paraíba. Além, né, do rebanho bovino, no Centro-Sul também 60% do rebanho de suínos se concentra na região ali de Santa Catarina, né, onde se localizam muitos frigoríficos, e também a criação de ovinos, né, que são ovelhas, onde se utiliza a carne e a lã, né, principalmente ali na Campanha Gaúcha, que é no sul do Rio Grande do Sul. Aqui a gente tem, nesse mapa, a produção agropecuária de 2010 a 2011, certo? Aí a gente tem aqui, no Mato Grosso, a soja, né, com 78 milhões de toneladas, é o maior estado produtor, que é 24,4 milhões de toneladas, Mato Grosso. A carne bovina, em Mato Grosso do Sul. E aí a gente tem aqui, eu não vou olhar os dados por conta para não se estender muito na aula, mas depois vocês podem ir lá no livro, na página 204, olhar. Aqui no Paraná, a gente tem o milho. Em São Paulo, a gente tem a cana-de-açúcar. Aqui em São Paulo, nessa região de São Paulo, aqui a cana-de-açúcar. E nessa região aqui, entre São Paulo e Minas Gerais, a produção de café. Então, gente, vou finalizando por aqui. Na próxima aula, a gente continua falando sobre as atividades econômicas desenvolvidas no Centro-Sul, tá? Até a próxima aula. Tchauzinho.